Na verdade, pessoal, a gente vai trabalhar com questões inéditas, tá? Com foco no concurso da PCDF. Desculpa, PCDF, Polícia Federal, né? CESP também. Então, com base no concurso da PF, tá? A gente tem o edital, a gente está trabalhando com base, né, no último edital, foi o edital 2018, tá certo? E eu elaborei para vocês aqui somente questões inéditas, totalmente direcionadas para o que o CESP cobra. Eu quero, antes da gente começar a fazer as questões, eu quero bater um papo com vocês aqui acerca da informática que vai cair para vocês na prova da Polícia Federal. Tá? Primeiramente, se vocês quiserem tirar alguma dúvida comigo, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês conseguem pela plataforma do nosso Supremo TV, tem um canal de dúvidas, adoro responder dúvidas, pode mandar. Se você quiser conversar comigo pelo Instagram, @Professor Pablo Leonardo, tudo junto. Beleza? Pessoal, a informática, eu fiz um rastreamento dessa parte de informática no concurso da Polícia Federal. Na verdade, de 2012 para cá, eu estive presente em todos os concursos, lecionando aqui, né, a parte de informática. Tá certo? Em 2012, a gente teve 14 questões. 2013, a gente teve 18 questões. 2018, a gente teve 36 questões, tá? 36 questões de informática. A gente tem que tomar cuidado, porque, na verdade, tudo é classificado como noções de informática ou simplesmente informática, mas está entrando a parte de programação, né, que é a linguagem Python e a linguagem R, tá certo? Está entrando a parte de banco de dados, aí entra bancos de dados relacionais, entra a parte de Big Data e Data Mining, que é mineração de dados, tá? E entra também a parte de sistemas de informação. Aí vem aprendizagem de máquina, inteligência artificial, desenvolvimento de software, as fases de desenvolvimento de software, teoria geral dos sistemas, por aí vai. Tá? É um conteúdo muito grande, muito vasto, mas eu sei a tendência, qual que é, né? Eu sei o que tende a cair, o que a gente pode relaxar um pouquinho mais. A matéria ela não é pequena não, tá, gente? E o número de questões também não é. É um caderno só para informática. E todos esses tópicos. Então, o que eu fiz? Olha só que legal que eu fiz para vocês. Na verdade, existe aqui, deixa eu passar aqui para cima, pronto. Olha lá, pessoal, eu tenho de 2012 para cá um verdadeiro resumo, né, do que foi cobrado. Então, por exemplo, olha aqui, a gente consegue fazer aqui, né, tirar bem, vamos dizer assim, uma noção assim do que tem mais chance de cair, tá? Internet e redes de computadores. 33% das questões, gente, de lá para cá, abordou esse assunto, tá? Essa parte de data science é o quê? É a parte de banco de dados, tá? Banco de dados relacionais, big data, data mining, tá? Nós temos 15% das questões abordando esse assunto. Segurança da informação, nós temos 13%, então já foram 16 questões. Aí nós temos o Windows, né? Temos hardware, tá vendo? Eu fui colocando em ordem decrescente, dos mais cobrados para os menos cobrados. Porém, tem uma observação que eu tenho a fazer aqui com vocês. Observem aqui, esse que eu vou grifar de vermelho. Quer ver? Se você pegar, eu vou pegar uns aqui, ó, Impress, Calc, Writer. Tá vendo? O Impress, ele teve 0 questões. O Impress, gente, é um software concorrente do PowerPoint. Tá? O Calc, ele teve 0 questões, que é o concorrente do Excel. O Writer, ele teve meia questão, mas macacos me mordam, Pablo, como é que é meia questão? Meia questão é porque teve uma questão que cobrava o Word Writer. Então eu dividi na minha estatística, eu cortei ele por 2 ali e deu meia.
Tá certo? Então, são assuntos que, analisando o histórico do que já foi cobrado, você não precisa dar muita atenção. Mas, se você, né, for estudar da maneira correta, com o foco em gabaritar a prova, para, né, vamos falar assim, passar para as outras etapas com mais tranquilidade, eu estudaria todo o edital. Tá certo? Beleza. PowerPoint, temos apenas uma questão dele também, foi uma questão bem fácil. Agora, presta atenção, porque Python e R, você fala assim, ah, Pablo, então esse era o meu medo, era o tal do Python e do R. Tá? Mas ele só tem duas questões, né, Pablo, pelo que você está falando. Sim, duas de Python, duas de R. Só que esse conteúdo só entrou na prova de 2018. Tá, gente? Então, é um conteúdo novo, por isso que a gente tem poucas questões. Então, vocês podem esperar questões de programação Python e R na prova de vocês. Tá? Da mesma forma, essa parte aqui, de Data Science, que é banco de dados, tá? Pode esperar aí, só entrou em 2018. E essa parte de sistema de informação também só entrou em 2018. Então, a gente tem aí, né, gente, vamos falar assim, uma relação muito boa do que foi e do que pode ser cobrado. A gente precisa ter muita atenção nisso aqui. Um outro detalhe que eu quero que vocês fiquem atentos. Então, aqui, ó, a minha atenção especial, hein? A minha atenção do Pablo. Fala assim, Pablo, pô, então vamos lá. Deixa eu só mudar meu lápis. A cor aqui. Tá. Eu daria mais atenção para o Windows também. 13 questões. Sistemas de informação, porque já tem 5 questões, mas só foi cobrado em 2018. E a linguagem Python e a linguagem R. Tá? Todas as questões que eu elaborei para vocês aqui são baseadas nessas estatísticas que eu fiz. Então, eu dei importância, uma maior importância para aquilo que é mais cobrado. Tá certo? Então, eu espero que vocês resolvam todas as questões antes e que depois vocês assistam a correção para que vocês possam entender o que vocês erraram, o que vocês não erraram. Ok? Estou aberto a qualquer tipo de discussão, até porque são questões inéditas. E se o CESP erra na hora de elaborar questões, deixa margem para dupla interpretação e aí aceita o recurso, eu também posso aceitar um recurso aqui, caso você faça assim, não, Pablo, ó, eu não concordo com isso que você fez. Tudo bem. Bom, então vamos lá. Vamos começar. Primeira questão. Essa questão, gente, é uma questão cujo assunto é... Que assunto é esse, Pablo? A gente estuda isso aqui quando a gente está estudando a parte de hardware. Tá certo? Então vamos lá. Caso seja necessário transportar um arquivo com o tamanho de 2 milhões de kilobytes de um computador para o outro, é possível fazê-lo usando um pendrive com 4 GB de espaço livre. Bom, aí o negócio fica meio complicado, né? A princípio, assim, se a gente for no olho. Por quê? Porque do lado esquerdo, isso aqui é o arquivo. Tá? Isso aqui é o arquivo que eu tenho, né? Isso aqui é o pendrive. Porém, se a gente for observar bem, eles estão em unidades diferentes, porque um está em 2 milhões de kilobytes, o outro é 4 gigabytes. A gente precisaria encontrar uma forma de passar, igualar essas unidades. Tá certo? Deixa eu te dar uma dica aqui, só para ficar legal. É como se fosse isso aqui, ó. Presta atenção, que isso aqui vai ser muito valioso para você, tá bom? Bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, e aqui continua. Tá certo? Cada vez que eu quiser passar de uma unidade da direita para uma que está antes dela, eu vou fazer uma multiplicação. Mas calma. Então, sempre eu vou multiplicar por 1024. Então, por exemplo, se eu quiser passar do tera, que está aqui, eu quero passar do terabyte para o gigabyte, basta que eu multiplique por 1024.
Ah, eu quero passar do gigabyte para o megabyte. Basta que eu multiplique por 1024. Então, vezes 1024, vezes 1024, vezes 1024. Agora, só presta atenção aqui, eu vou até fazer de cor diferente. Aqui, meus amigos, é vezes 8. Então, quando eu for passar do byte para o bit, eu vou multiplicar por 8 e não por 1024. Agora, quando for andar para a direita, aí eu vou dividir por 8 do bit para o byte e o resto eu divido por 1024. Beleza. Então, o que eu preciso fazer aqui? Não sei se vocês conseguem ter essa visão que eu tenho, né? Já que eu tenho um pendrive de 4 GB e eu preciso armazenar nele um arquivo de 2 milhões de kilobytes, eu vou pegar esses 4 GB e vou tentar transformar isso em quê? Em kilobytes, porque aí eu vou saber se os 4 GB que eu tenho é suficiente para armazenar esses 2 milhões de kilobytes que eu tenho que armazenar. E aí, bom, eu poderia fazer o contrário também. Eu poderia tentar... Me dê um minutinho, meninos. Pronto. Eu poderia tentar passar do kilobyte para o gigabyte, mas é mais difícil, né? Porque eu teria que dividir por 1000. Eu prefiro multiplicar por 1000, tá? Na verdade, a multiplicação exata, ela seria por 1024, para ficar bem legal mesmo. Mas, aqui fazendo por 1000, vai dar para eu ter uma noção legal, tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui, ó, eu tenho 4 GB, não é? Então, aqui, ó, eu vou pegar e fazer assim, ó, 4 vezes 1000, porque quando eu multiplicar por 1000, eu estou passando para onde? Para o mega. Mas eu não quero chegar no mega, eu quero chegar no kilobyte. Então, eu multiplico por 1000 de novo. Ou seja, 4 milhões de kilobytes. E aí eu te pergunto, é possível armazenar 2 milhões dentro de 4 milhões? Sim, é possível. Portanto, ela está certa. Beleza? Vamos para a próxima. Os sistemas operacionais atuais... isso aqui é de Windows, tá? Vocês podem ver lá que eu coloquei uma questão de hardware. Não, isso aqui, desculpa. Isso aqui é hardware também. Tá? Continua sendo hardware. Os sistemas operacionais atuais possuem um recurso chamado memória virtual, que funciona da seguinte forma. À medida que o computador processa informações, ele salva essas informações na memória cache. Quando essa memória esgota a sua capacidade, esses dados passam a ser salvos na memória RAM, como se estivessem sendo salvos na cache. Por isso o nome memória virtual. E aí, pessoal, certo ou errado? O que eu quis te dizer aqui, questão pesada, né? Pablo, mas por que você elaborou questões tão pesadas? Porque eu acho que está totalmente ao seu alcance. E isso é possível de ser cobrado em prova. E a gente sempre tem que tentar, pessoal, nivelar por cima. A gente não tem que estudar o suficiente. A gente tem que estudar o máximo que a gente conseguir, desde que seja acima do que é suficiente. Tá certo? Até porque, se vier uma questão mais pesada, a gente já estava esperando. Tá? E se ela vier fácil, a gente está no lucro. Eu sempre penso assim. Então, você nunca vai encontrar questão melzinho na chupeta aqui comigo. Tá? Depois você vai me agradecer. Tem certeza? Você vai assim, não, pá, beleza, ainda bem que você falou isso. Tá? Certeza. Pessoal, é o seguinte, a gente precisa entender que a CPU, que é a Unidade Central de Processamento, o tempo todo que ela está trabalhando, ela salva os dados na memória RAM. Tá certo? Então, ela não vai salvando os dados na memória cache, ela vai salvando os dados na memória RAM. Beleza, então você já sabe que está errado aqui. Tá. Porém, vai chegando um momento em que a capacidade da memória RAM ela vai se esgotando
até porque a memória RAM ela não é tão grande assim. Certo? Quando a capacidade da memória RAM se esgotar, a CPU, ao invés de salvar os dados na memória RAM, ele vai salvar no HD do computador. Porém, o HD é uma memória secundária. E a memória secundária ela acaba sendo mais lenta do que a primária. Então, é um conceito virtual porque a CPU acredita que ela está salvando onde? Na RAM. Mas o sistema operacional, no caso o Windows, está desviando essas informações para colocar no HD. Por quê? Porque o HD tem muito mais espaço. Então, o processo conhecido como memória virtual é quando os dados que deveriam ser salvos na memória RAM passam a ser salvos no HD, que é uma memória mais rápida. Desculpa, uma memória mais lenta. E por isso, quando a gente usa a memória virtual, a gente nota uma queda na velocidade do computador. Mas por que usa então? Porque o espaço da memória RAM está insuficiente, então a gente precisa começar a salvar em algum lugar que tem espaço, aí salva no HD. A memória cache é uma memória que está dentro do processador e o processador salva ali dentro os dados que já estão na RAM e que estão sendo mais usados. A memória cache nada tem a ver, gente, com o processo de memória virtual. Nada tem a ver. Ok? Então foi. Questão 3. SAS, aqui já é a parte de internet. Internet e redes de computadores, tá? E aqui, diga-se de passagem, a gente já está entrando em cloud computing, tá? Que é a parte de computação em nuvem. SAS, PaaS e IaaS são modelos de serviços oferecidos na nuvem. Dropbox, iCloud, OneDrive e diversos outros serviços de disco virtual enquadram-se no modelo de PaaS. Bom, olha só, SaaS é software como serviço, tá? PaaS é o quê? Plataforma como serviço. E o IaaS é o quê? Infraestrutura como serviço. De fato. São três modelos de serviços que são oferecidos em nuvem. Tá? Quando a gente tem um serviço em nuvem, a gente chama de cloud computing. Tá? Aqui, ó, Dropbox, iCloud, OneDrive são serviços de armazenamento de dados em nuvem. Gente, aqui eu ainda te dou uma dica. Disco virtual. Quando eu falo em disco, eu estou falando da parte de hardware. Então, por exemplo, quando ele falar que você está usando um computador para processar suas informações, tá? Ou você está usando um computador para armazenar suas informações, não é plataforma, e sim infraestrutura. Então, quando a gente fala o serviço de disco virtual, é IaaS, tá? É infraestrutura como serviço, não é PaaS. PaaS, quando a gente fala PaaS, é plataforma como serviço. PaaS, geralmente, é ambiente de desenvolvimento de software. Isso é muito específico para quem é desenvolvedor, aquele cara que precisa de computadores específicos para desenvolver ali, né, programas específicos para desenvolver seus softwares e não somente desenvolver, como testar seus softwares. Fique muito atento. Computação em nuvem é muito cobrado pelas provas do CESP, tá? Cloud Computing, você precisa estar conectado à internet, os serviços são de processamento e armazenamento, tá certo? Você economiza dinheiro com a contratação de funcionários, com climatização, espaço físico e por aí vai. Porém,
você precisa estar conectado à internet o tempo todo para usar as informações que estão na nuvem. Lembre-se disso, saiba disso. Para a prova, importantíssimo, importantíssimo. E você tem que ter muito claro na sua cabeça os conceitos de PaaS, SaaS e IaaS. Afinal de contas, isso é muito importante. Ok? Então vamos lá? Vamos para mais uma? Mais uma questão, então. Se uma empresa possui sistemas instalados em servidores da nuvem, para que os funcionários dessa empresa possam acessar esses sistemas, é necessário que eles tenham um programa específico instalado em seus computadores. Mas veja bem, vamos lá, vamos ver se isso aqui faz algum sentido. Tá? Então, a empresa, ela tem o sistema dela instalado em servidores da nuvem. Então, aqui, ó, servidor 1, servidor 2, servidor 3. Está na nuvem, tá? Aí aqui são os empregados da empresa. Então, aqui tem um computador de um, aqui tem um computador de outro, aqui computador de outro. Tá? Gente, se esses empregados precisam acessar esses sistemas que estão instalados em nuvem, o que eles precisam ter? Simplesmente autorização de acesso a isso aqui. Ou seja, basta que os computadores tenham acesso, basta que os computadores estejam conectados à internet e tenham permissão de acesso. Pronto. É isso. Tá? Então, olha para você ver, né? Tá errada. Porque, gente, imagine o seguinte, se os programas, se os sistemas fossem processados na máquina de cada usuário, então, obviamente, esses sistemas deveriam estar instalados na máquina de cada usuário. Mas se os sistemas estão instalados em servidores da nuvem, basta que nós, que somos funcionários, tenhamos acesso à internet, tenhamos acesso à nuvem e que tenhamos, claro, as permissões, né? E essas permissões vão possibilitar que a gente tenha acesso ao serviço desse servidor. É isso aí. Tá? É isso aí. Bom, então, passamos por mais uma questão. E vamos mais. Essa questão 4, ela também foi da parte de internet e redes, tá? Desculpa. Também inédita. Todas são inéditas, tá, gente? Questão 5. Mais uma de internet. Essa questão aqui, ela vai trabalhar em cima do tópico de conexão remota, acesso remoto, acesso à distância de computadores. Esse aqui, gente, é um dos queridinhos do CESP, tá? Então, a gente pega aí de 2016 para cá, a gente tem uma tendência do CESP violentíssima a cobrar isso. Os protocolos Telnet e SSH fazem parte da camada de aplicação da pilha de protocolos TCP/IP. Tais protocolos prestam um serviço de conexão remota e usam as portas 23 e 22, respectivamente. Uma das diferenças entre esses dois protocolos é que o SSH oferece uma conexão remota segura, ao contrário do Telnet. Bom, vamos começar, né? Primeira coisa que ele falou aqui, ele usou o termo pilha de protocolos TCP/IP. Será que isso está certo? Pilha de protocolos? Bom, gente, o protocolo TCP/IP, ele pode ser definido como um único protocolo ou ainda como uma pilha de protocolos, ou um conjunto de protocolos. Mas por que falamos em pilha? Deixa
Deixa eu te mostrar. Porque os protocolos estão empilhados. Então aqui, nós temos a camada de aplicação. Temos a camada de transporte. Temos a camada de internet ou a camada física ou camada de acesso à rede. Tá? E aí, dentro de cada uma dessas camadas, a gente tem os protocolos. Tá, gente? Em prova de concurso público, os protocolos da camada de aplicação que são cobrados é o quê? HTTP, HTTPS, tá? Telnet e SSH, ou seja, os dois pertencem sim à camada de aplicação, DNS, DHCP, e ainda nós temos o FTP e temos os protocolos de correio eletrônico, SMTP, POP3 e MAP, estão na camada de aplicação. Na camada de transporte nós temos o TCP e o UDP, tá? E na camada de internet a gente tem o IP, tá certo? A camada de acesso à rede, ou camada física, ou camada de acesso ao meio, a gente tem os protocolos que são usados pelos dispositivos que estabelecem a conexão. Basicamente isso. Bom, então, até aqui, ok. Né? Telnet e tal, até aqui, ok. Tais protocolos prestam serviço de conexão remota e usam as portas 23 e 22. Ok, sim, conexão remota. Uma das diferenças entre esses dois protocolos é que o SSH oferece uma conexão remota segura, ao contrário do Telnet. Sim, SSH. Aqui, ó. Conexão remota criptografada. Tá? E o Telnet é uma conexão remota sem criptografia. Ok, pessoal? Então, tá aí, a questão está absolutamente correta. Mais uma. E essa questão, diga-se de passagem, é a última questão do desse primeiro bloco. Lembrando que são 4, tá? Mais uma questão em que eu trabalho o quê? Eu trabalho internet e redes de comunicação, redes de dados e tal. Do ponto de vista da comunicação entre computadores, a internet é basicamente, ou é tecnicamente baseada em comutação de pacotes. Tendo em vista que as informações trafegam na forma de pacotes, que são recebidos e reencaminhados pelos comutadores, através de seus enlaces de entrada e de saída, de acordo com uma tabela de roteamento. Bom, pessoal, o que é comutação? Comutação é basicamente troca. Tá? Então, é como se fosse o seguinte. Quando o seu computador, né, está conectado à internet, o que acontece é o seguinte, existem vários equipamentos ali que estabelece as conexões. São os comutadores de pacotes. E assim vai formando uma rede, né? Então, por exemplo, quando a gente tem aqui, ó, vou imaginar que você está aqui. Tá? Então, você quer mandar uma mensagem para mim. Eu estou aqui. Eu. Tá? Essa mensagem ela vai ser dividida em pacotes, obviamente, porque tudo que trafega pela internet trafega na forma de pacotes. Então, o que vai acontecer? Veja bem, eu vou fazer até com outra cor. Esses pacotes saem do seu computador e entram pelo enlace de entrada. Tá? Enlace é uma estrutura de conexão, é o que está conectando o meu computador a esse comutador aqui. Então chegou no enlace de entrada.
E de acordo com uma tabela de roteamento, ou seja, para qual computador que eu estou mandando isso? Né? Para qual IP que eu estou encaminhando? Isso é uma tabela de roteamento, o processo da escolha da melhor rota. Então, esse comutador aqui, ele vai definir se ele vai mandar para cá ou para cá, visando sempre uma entrega mais rápida. Então aqui, aí chega nesse enlace de entrada e vai sair por esse enlace de saída, de acordo com uma tabela de roteamento. Chegou nesse enlace de entrada e vai sair por esse enlace de saída até chegar no meu computador. Então, gente, é assim que funciona. Tá certo? É assim que funciona. Tá? Os comutadores, eles trabalham reencaminhando pacotes pelos seus enlaces. Os pacotes entram pelos seus enlaces de entrada e saem pelos seus enlaces de saída. E, claro, como que ele vai escolher por qual enlace de saída que ele vai enviar? De acordo com a tabela de roteamento, visando sempre o caminho mais rápido. Portanto, essa aqui está certa. Bora para a próxima questão. A próxima questão já vai ser a questão 7, né, gente? Então, vamos lá. Internet, mais uma questão de internet. Não, Pablo, mas por que tantas? Eu dividi o número total de questões que eu elaborei, né, respeitando aquela proporção de cobrança, né, do CESP. Então, a gente viu, por meio daquela tabela que eu fiz para vocês, que o assunto mais cobrado é essa parte de internet, rede de dados, rede de computadores. Portanto, muitas questões desse tópico, tá? Então vamos lá, internet e intranet são nomes dados a duas redes distintas, mas que usam as mesmas tecnologias e protocolos. A internet é uma rede pública e que pode ser acessada por qualquer pessoa do mundo, desde que se tenha um modem e seja cadastrada em um ISP. Já a intranet é uma rede privada, que é implantada com o objetivo de criar um ambiente de colaboração entre os funcionários, melhorar a comunicação dentro da empresa. A intranet possui uma restrição. Só pode ser acessada por funcionários que estejam nas dependências da empresa. Bom, e aí? Ficou grande, né? Ficou uma assertiva bem grande. Gostei, gostei. Eu elaborei sempre... Gente, nunca pense que uma questão dessas aqui, assim como uma questão do CESP, se você achar um período correto, que ela está toda correta. Nunca pense nisso, pois não é. Nem as do CESP e nem as minhas, tá? Então, vamos lá. Primeiro ele começou com internet e intranet, são o nome de duas redes distintas, mas que usam as mesmas tecnologias e protocolos. Ok, então, essa primeira parte aqui, ó, ela está certa. Tá? Mas que usam as mesmas tecnologias e protocolos. Tudo que se usa em uma, gente, é usado na outra também. Não há nada que funcione na internet e que não vá funcionar na intranet, vice-versa. Se funcionou em uma, vai funcionar na outra também. Protocolos, serviços, softwares, tudo a mesma coisa. Tá? A internet é uma rede pública e que pode ser acessada por qualquer pessoa do mundo, desde que tenha um modem e seja cadastrada em um ISP. Bom, veja bem. Aqui eu uso modem e uso ISP. ISP é a sigla que define quem? Provedor. Tá? Aqui você precisaria entender que para a gente ter acesso à internet, para a gente se conectar à internet, a gente sempre vai precisar de modem e provedor. São dois pré-requisitos. Não existe uma conexão na internet em que você não utiliza modem ou provedor. Eu fui muito, né, eu repeti isso muitas vezes, eu fui muito persistente nisso quando quando eu gravei a parte teórica para PF aqui no Supremo TV. Então eu falei, é necessário que se tenha modem e provedor sem exceção. Sem exceção, sempre você precisará de modem e provedor. Tá? Então, até aqui, tudo bem também, né? Não tem mistério não. A internet, ela é uma rede pública, claro, e que pode ser acessada por qualquer pessoa do mundo, claro, desde que tenha um modem e seja cadastrada em um ISP, sim, são pré-requisitos para que se tenha acesso à internet. Já a intranet é uma rede privada que é implantada com o objetivo de criar um ambiente de colaboração entre os funcionários, melhorar a comunicação dentro da empresa. Tá certo também. É uma rede privada, usa a mesma tecnologia da internet, as mesmas possibilidades, serviços, softwares, porém, né, os objetivos são criar um ambiente de colaboração entre os funcionários, melhorar a comunicação. Ok? A intranet possui uma restrição.
E ela possui, de fato. Só pode ser acessada por funcionários que estejam nas dependências da empresa. Ou seja, a intranet não é restrita ao espaço físico. Isso quer dizer que só pode ser acessada por funcionários, sim. Mas não quer dizer que esse funcionário deva estar dentro da empresa. Ah, mas lá na empresa onde eu trabalho é assim. Não, mas isso é uma restrição que a administração da sua empresa quis colocar. E não é uma restrição da tecnologia, entendeu? Então ela não é restrita ao espaço físico. Grave dessa forma. 8. Ainda a parte de internet, voltado um pouquinho para a parte de segurança da informação. Tá? VPN é uma tecnologia que permite que as filiais de uma empresa se comuniquem de forma segura, através da internet, sem que se tenha que fazer uso de criptografia e firewall. Bom, vamos tentar entender isso aqui. Né? A questão falou de VPN. Como é que a gente entende VPN? VPN é igual a rede privativa virtual. Tá, gente? É basicamente assim. Aqui eu tenho a rede da minha empresa. Tá certo? Aqui tem a rede da empresa e aqui tem um cara que é meu funcionário. E eu preciso que esse cara trabalhe em home office. Hoje em dia, gente, isso aqui né, não precisa nem falar. Até antes da pandemia, quando eu falava assim, alguns órgãos públicos permitem que o pessoal trabalhe em home office. Aí muita gente falava assim, será? Será? Aí veio a pandemia, né, gente? E agora todo mundo trabalha em home office, não somente o órgão público, né, empresa privada também. E a gente está vendo que a gente consegue, e isso é um grande salto. Hoje as empresas, passada a pandemia, acredito que já não necessitarão de locais, instalações físicas tão grandes, tão dispendiosas, tendo em vista que os funcionários podem trabalhar de suas próprias residências. Vai economizar dinheiro com transporte, com o deslocamento do funcionário, não é isso mesmo? Talvez pode dar um auxílio com conta de energia elétrica, alguma coisa assim, e se o funcionário for de fato merecedor e comprovar que ele consegue manter a produtividade dele, mesmo não estando trabalhando dentro daquele órgão. Tudo bem, beleza. Mas o fato é que o home office hoje já não é estranho mais para ninguém. Para ninguém, para ninguém, para ninguém. Beleza. Acontece que quando você está trabalhando em home office, normalmente a gente vai fazer essa conexão, ou seja, eu vou conectar o meu computador, ou melhor, o seu computador à rede da minha empresa, nós vamos fazer isso pela internet, porque acaba sendo mais barato, tendo em vista que a internet é uma rede pública, né? Não é isso mesmo? Então a gente faz isso aqui, ó. Porém, quando os dados estiverem passando da sua casa para a minha empresa e da minha empresa para a sua casa, eles vão passar por essa rede pública. E esses dados aqui, eles estão trafegando do jeito que vieram ao mundo, ou seja, sem proteção nenhuma. Então é nesse caso que eu posso fazer uso daquela tecnologia chamada VPN, que significa Rede Privativa Virtual. Tá? O VPN, quando eu instalo na minha rede e na sua, ele vai estabelecer uma conexão, ele vai formar um verdadeiro túnel de criptografia. Então, os dados que passarem da minha rede para a sua casa e da sua casa para a minha rede passarão por dentro desse túnel e serão, portanto, criptografados. Tá certo? Agora, a questão é estranha, porque ela fala que se comuniquem de forma segura através da internet, tá certo? Sem que se tenha que fazer uso de criptografia, mas o VPN usa criptografia, porque ele é um túnel de criptografia, né? E firewall. E o meu VPN, normalmente, ele usa um firewall. Agora, ele já tem um firewall incorporado. Se não tiver, você precisa colocar. Tá? Porque o VPN ele não filtra dados que entram e que saem. Ele apenas protege os dados enquanto eles trafegam pela internet. Portanto, essa aqui está errada.
Ok? Mais uma. 9, mais uma de internet. Também voltado um pouquinho para a segurança, né? O firewall é um equipamento de segurança que filtra os pacotes que entram e saem de um computador ou de uma rede. Pode ser usado, deixa eu só fazer uma pequena correção, gente, porque eu que digitei essas questões, então não pode sair errado, né? Tá. Legal. Pode ser usado para impedir que usuários de uma rede acessem determinados sites e serviços da internet, mas não tem comprovada eficácia contra vírus e outros softwares maliciosos. Gente, aqui ó, firewall é como se fosse um porteiro. Mas como assim, como se fosse um porteiro? Ele filtra o que entra e o que sai. Tá? Ele filtra o que entra e o que sai, mas ele não consegue detectar se um arquivo está infectado ou se aquele arquivo, aquele programa, é um malware, um software malicioso. Tá certo? Então, firewall não detecta vírus e outros malwares. Malware, gente, são softwares maliciosos, tá? Então, essa questão aqui, ela está certa, né? Até porque ela fala, né, que o firewall, ele filtra o que entra e o que sai, ele pode ser usado para bloquear alguns recursos da internet, ou seja, eu posso impedir que alguns funcionários acessem alguns serviços da internet, porém, ele não tem comprovada eficácia contra vírus e outros softwares maliciosos. Tá certo? Joguei bem aberto aqui, né? Deixei bem amplo, bem legal. Só um detalhe importante acerca do firewall. O firewall, gente, ele já é nativo do Windows. A gente tem o firewall no Windows, principalmente o Windows 10, que vai ser a versão de sua prova. Tá? Existe também ali dentro um firewall no Windows, chama-se firewall pessoal com segurança avançada. Tá? O que é o firewall com segurança avançada? Ele é mais detalhado, ele permite um maior controle. Então você, usuário, desde que tenha permissões de administrador, você consegue controlar especificamente quais os aplicativos que têm acesso à internet, por exemplo, quais os aplicativos podem enviar, receber informações pela internet. Tá certo? Então, tomar bastante cuidado com isso aí, tá, gente? Por favor, essa questão de firewall, isso é importante pra caramba para a prova. É um recurso de segurança, o CESP está cansado de bater nessa questão, tá? O firewall, ele pode ser definido como um software ou como um hardware, porque sim, é possível que a gente adquira um hardware, um firewall baseado em hardware. Ok? Beleza? Falei tudo que eu tinha que falar. Mais uma. Legal, 10. Essa 10 aqui, eu estou abordando o browser. Tá? Estou abordando navegador. No intuito de manter o anonimato dos usuários da internet, é que fabricantes de navegadores disponibilizaram o recurso chamado navegação anônima, privada ou privativa. Bom, deixa eu ver aqui. Tá. Independente do nome que tenha, esse recurso faz com que a navegação do usuário não fique registrada em seu histórico de navegação e nem em nenhum outro local da internet, o que garante um pouco mais de privacidade ao usuário. E aí, hein? Será que isso aqui está certo? Será que isso aqui está certo? No intuito de manter o anonimato dos usuários da internet, é que fabricantes de navegadores disponibilizaram um recurso chamado navegação anônima, privada ou privativa. Será que é para manter o anonimato dos usuários? Bom, o nome é navegação privada, né? Ou navegação anônima,
né? Será que é para isso? Bom, não tem como eu te explicar isso sem antes fazer esse desenho aqui. Você precisa entender o seguinte, todo site que você acessa, ele está hospedado dentro de um hospedeiro, que a gente chama de host. Tá? Então, vamos imaginar que esse host aqui, ele tem o site Supremo TV, que é o site que você está acessando nesse exato momento para assistir essa aula. Tá certo? Beleza. Porém, quem é que está conectado à internet diretamente aqui, gente? Quem está conectado à internet é o backbone. O backbone é como se fosse o provedor dos provedores. Tá? Então, o backbone, eu vou simplificar bem, tá, gente? Conectado ao backbone, nós temos quem? O ISP, que é quem? O provedor. O provedor de acesso. É aquela empresa que nos dá acesso. Beleza? Tranquilo? Ok. Tá, então tá aqui. Aí aqui a gente tem, eu já vou passar para as dependências da empresa. Tá, então esse aqui já é dentro da empresa. Empresa. Vou só te dar um exemplo, tá? Só te dar um exemplo aqui, é um caso de uma empresa. Aliás, eu nem vou fazer na empresa não, tá? Vou pegar uma abordagem mais simples, que com ela a gente já resolve a questão. Não ficar muito de get. Aqui é o seguinte, nós temos aqui o computador do usuário. Quando o usuário acessa um site, tá? Você acessa lá, supremotv.com.br. Onde que esse site fica armazenado? Ele fica armazenado no histórico de navegação do usuário, tá certo? Porém, o usuário não está conectado ao ISP? Tá ou não está? Vamos ver por onde o acesso do usuário passa. Ó, fica registrado no histórico, fica registrado no ISP, porque esse acesso passa pelo ISP, fica registrado no backbone, e a visita do usuário ainda fica registrada no host, que é o hospedeiro, que é o computador que hospeda o site do Supremo. Tá? Quando você faz uma navegação anônima, ele só não deixa os dados registrados no seu computador. Gente, é só a gente pensar. Será que seria fácil você dar um comando no seu browser e ele não deixar que as informações ficassem armazenadas aqui, aqui e aqui? Não. O seu browser, ele só tem controle sobre o seu histórico. Só, mais nada. Ou seja, essa questão aqui, ela está errada. E por que ela está errada? Porque, olha só o que ele fala, não fique registrado em nenhum histórico de navegação e nem em nenhum outro local da internet. Está errado. Se fosse só no seu histórico de navegação, eu concordaria que estava certa. Mas aqui, ele pisou no tomate. Tá? Só não fica no histórico. Ok? Só não fica no histórico. Beleza? Próxima questão. Questão 11. Essa questão 11, ela está tratando do assunto software cliente de e-mail. Tá? A gente teve até hoje apenas uma questão desse assunto, tá? Sendo bem franco com vocês. Então vamos lá. A Microsoft Outlook, Mozilla, só um detalhe aqui. Aqui, ó. Tá. Microsoft Outlook e Mozilla Thunderbird são softwares clientes de correio eletrônico. Esses softwares contêm funcionalidades que os permitem gerenciar uma ou várias caixas postais simultaneamente. No processo de configuração de uma caixa postal, dentre outras informações, deve-se escolher um protocolo que será usado para a entrada e um que será usado para saída de mensagens.
As opções de protocolos para saída de e-mail são POP3 e IMAP. E para entrada, temos apenas o SMTP. Tá? Pessoal, primeiro vamos lá, vamos começar item por item. Tá? O Outlook e o Thunderbird são, de fato, softwares clientes de correio eletrônico. Tá certo? São softwares utilizados no gerenciamento de caixas postais. Tá? Eles contêm funcionalidades que permitem gerenciar uma ou várias caixas postais simultaneamente. Tá certo? Então, até aqui tudo bem. No processo de configuração de uma caixa postal, dentre outras informações, deve-se escolher um protocolo que será usado para entrada e um que será usado para saída de mensagens. Tá certo também. Porém, com uma informação. Entrada é igual recebimento. E saída é igual envio. E para recebimento, vocês sabem, nós temos dois protocolos, POP3 e MAP. E para envio só existe um protocolo, que é o SMTP. Você percebe que os conceitos estão trocados, né? Sendo assim, a questão está errada. Ok? Questão errada. Próxima questão. Com a popularização da internet, novas formas de comunicação foram criadas. Uma das mais usadas no dia de hoje é o correio eletrônico, também chamado de e-mail. Tá? Aqui é correio eletrônico de uma maneira geral, tá, gente? Sabendo da dependência das pessoas em relação ao correio eletrônico, algumas empresas abusam do envio de mensagens não solicitadas. Algumas dessas mensagens são enviadas a um grande número de pessoas sem que elas tenham solicitado ou autorizado. A esse tipo de mensagem dá-se o nome de scam. Pessoal, quando a gente fala scam, scam é o nome que a gente dá à mensagem com conteúdo malicioso. Spam, o que é spam? Mensagem enviada em massa, sem solicitação ou autorização. Tá certo? Então, spam é uma mensagem enviada em massa, sem solicitação ou autorização do usuário. Ok? Então, aqui, na verdade, quando ele fala são enviadas a um grande número de pessoas, sem que elas tenham solicitado ou autorizado, estou falando o quê? Mensagem enviada em massa, sem solicitação ou autorização. Então, não é scam, e sim spam com P. Portanto, errada. Mais uma? Vamos para mais uma. Deixa eu ver aqui. Essa questão aqui, ela trabalha conceitos de Windows. Tá? Questão de Windows. Arthur é analista do TRT e utiliza em seu trabalho um computador com sistema operacional Windows 10 e Microsoft Office 2016. Arthur está editando um arquivo chamado relatório.docx e precisa fazer uma cópia desse arquivo para a área de trabalho do seu computador. Nesse caso, é necessário que Arthur salve todas as modificações feitas no arquivo e depois feche esse arquivo, tendo em vista que não é possível fazer a cópia de um arquivo que esteja aberto. E aí, pessoal, será que está certo ou será que está errado? Bom, na verdade, essa questão ela está errada.
E eu te falo por que ela está errada. Gente, não somente arquivos do Word ou arquivos do Excel, eu digo isso para qualquer arquivo do seu computador. Mesmo que o arquivo esteja sendo usado, você pode copiar e colar onde você quiser. Você pode copiar e colar onde você quiser o arquivo, mesmo se ele estiver aberto. O que você não pode fazer é recortar e colar, ou seja, você não pode mover. Ou seja, aqui ó, só para acelerar o nosso processo. Você, ou vou colocar só, posso copiar e colar, ou posso fazer a cópia de arquivos que estejam abertos, mas não posso mover esses arquivos. O que é mover esses arquivos? Recortar e colar, tá? Pessoal, a minha dica, dê um pause aí, né, quando vocês tiverem, quando eu digitar, dá um pause no vídeo, faz as anotações, pois todos são importantes, tá? Mais uma dica que eu quero te dar, uma dica vital. Vamos imaginar o seguinte, esse arquivo, relatório.docx, o Arthur abriu, tá? Esse arquivo. Ele abriu esse arquivo às 2 da tarde, tá certo? Então ele está trabalhando e são 3 horas da tarde. Então já tem quanto tempo que ele está fazendo, que ele está trabalhando em cima desse arquivo? 1 hora. Vamos imaginar que ele ainda não salvou nada. Então, ó, ele abriu às 14 e ele está trabalhando e agora são 15 horas. Se ele fizer uma cópia do arquivo, como ele não salvou ainda aquilo que ele já fez, a cópia será aceita, tudo bem, mas ela não contará com as modificações que ele fez. Por quê? Porque ele ainda não salvou essas modificações. Tá certo? Aqui, ó. Se um arquivo for aberto e modificações estiverem sendo feitas nesse arquivo sem que estejam sendo salvas, caso esse arquivo seja copiado, a cópia será permitida, porém, as modificações não estarão presentes. Tá? Então, acho que isso aqui fica, se a gente faz assim, se a gente considera assim, fica bem claro. Tá? Então, deixa aí. Questão está errada, vamos para mais uma. Questão 14. No Windows 10, qualquer arquivo excluído é enviado para a lixeira. Sendo assim, pode ser recuperado dentro de, no máximo, 7 dias. Ao processo de recuperação de um arquivo excluído, damos o nome de restauração e, quando ele ocorre, o arquivo é devolvido ao mesmo local em que estava antes de ter sido excluído. Mais uma questão abordando o assunto Windows. Tá? Pessoal, aí que está. Existem muitos detalhes aqui que eu preciso falar para vocês acerca dessa questão. Primeira coisa, quando um arquivo é excluído, ele vai para a lixeira. E se ele está na lixeira, ele pode ser recuperado. E sim, o nome de recuperação desse arquivo chama-se restauração. Porém, não existe um prazo máximo para que o arquivo possa ser restaurado. Tá? Então essa questão de 10 dias aí que eu coloquei, não, 7 dias, aí ó, blá, 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 já está errado. Segundo, não é qualquer arquivo excluído que vai para a lixeira. Existem 4 casos em que os arquivos excluídos não são enviados para a lixeira. É quando o arquivo é maior do que a capacidade da lixeira, quando trata-se de um programa desinstalado, quando é excluído com a tecla Shift Delete, ou então quando ele é deletado de mídia removível ou locais de rede, exceto o HD externo. Então, são os 4 casos. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado, as assertivas são grandes, elas são perigosas demais, 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 demais. Então, essa aqui está errada, por esses motivos que eu falei com vocês. Tá, eu ainda vou fazer mais uma aqui, a toque de caixa. Então vamos lá, o Windows 10, mais uma do Windows, tá?
O Windows 10 contém um recurso de acessibilidade chamado Cortana. Trata-se de um assistente pessoal virtual. Cortana realiza tarefas com base em comandos de voz ou comandos digitados pelo teclado. Bom, pessoal, a gente precisa estar atento sempre ao seguinte. Hoje em dia é muito comum vermos crianças, adolescentes, adultos, idosos utilizando dispositivos eletrônicos no seu dia a dia, tá certo? E aí, as empresas de tecnologia, elas tentam tornar esses dispositivos cada vez mais acessíveis, né? Acessíveis a todas as pessoas, aquelas que têm perfeitas condições físicas, aos portadores de necessidades especiais, aos idosos e por aí vai. Então a gente tem sempre recursos de acessibilidade cada vez mais presentes. Eu ainda acho que eles poderiam fazer mais pelos portadores de necessidades especiais. Nós, da tecnologia, poderíamos fazer mais. E não somente nós, todo mundo. Estou falando de transporte, estou falando de lugar reservado, estou falando de calçadas, acesso a prédios, repartições públicas, shoppings. Eu acho que tudo poderia melhorar um pouquinho. Um pouquinho não, poderia não, deveria melhorar muito. Respeitar mais os portadores de necessidades especiais, que são pessoas como nós somos e deveriam ser tratados com mais carinho. Por quê? Porque tem uma limitação. Embora eu acredite que a maioria dos portadores de necessidades especiais, dos portadores, são super-humanos, porque, sinceramente, não tem como. O cara, eu fico pensando, poxa, o cara como que pode? Se você for pensar a sensibilidade auditiva de um cara que é cego, o cara sabe exatamente onde está passando alguém, como que ele consegue se deslocar simplesmente ouvindo barulho, com uma guia ali, ou seguindo um cachorro, enfim, são super-humanos. Eu sempre falo que se Deus deu aquela necessidade ali, é porque sabe que o cara realmente aguentaria aquilo ali, ele se viraria bem. É um orgulho para a gente. Bom, mas então os dispositivos eletrônicos eles estão cada vez mais acessíveis. E eles têm hoje os assistentes digitais pessoais. Então a gente tem a Cortana no Windows, tem a Siri no iPhone, tem aquele do Google, que a gente fala OK Google, e ele aciona. Tem também a Alexa da Amazon e tantos outros. Então a questão ela está correta, tá? E a Cortana, ela aceita tanto comandos de voz quanto comandos aplicados pelo teclado. Ok? Vou ficar por aqui, na próxima aula a gente continua. Um abraço, tchau, tchau.